Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Vamos falar de 3 assuntos. A partida de amanhã contra o Fortaleza, esse jogo muito difícil, o Vasco que já divulgou aí os relacionados para a partida. Eu quero trazer aqui um jornalista da Transamérica que pediu assim, ó, pelo amor de Deus, coloca o Figueiredo como 9, como centroavante. Quero trazer essa opinião aqui e o que você acha. Claro, repercutir aí o provável time titular para encarar o Fortaleza. Quero trazer aqui também o craque Neto. E o craque Neto é pra gente falar aí do Campeonato Brasileiro em geral, já que o Vasco, infelizmente, está ali na zona de rebaixamento e tem um adversário nosso que está ali na zona que vai investir na segunda janela 40 milhões de reais em reforços. Claro que a gente tem que ficar preocupado com isso. Claro, porque será que o Vasco vai investir aí em bons reforços na segunda janela? E por esse motivo a gente vai falar também aí de um diálogo que o Flávio Dias teve com o Melo, CEO do Vasco, e o Globo Esporte. Eu acredito em quem? Porque os jornalistas vascaínos falaram aí que dificilmente o Vasco vai fazer grandes contratações, grandes investimentos, mas tá aí o GE com uma matéria hoje dizendo que o Vasco não desistiu do projeto Cuejá. A gente vai resenhar sobre isso, mas antes deixa eu falar aqui da minha parceira, a PagBet, o meu momento, Milton Neves, Neto, fazer o meu merchan, tá dando uma moral aqui pro canal Vasco em Família. Se liga só. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá dado o recado. Se você quiser conhecer a plataforma da PagBet, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. O cadastro é muito rápido, sem burocracia. Se você tiver qualquer dúvida, vai ter o suporte humanizado lá 24 horas por dia para te ajudar. E você deve estar se perguntando o seguinte: Thiago, quanto eu começo aí na PagBet? Precisa de muito? Apenas R$1 você já pode começar a fazer a sua fezinha, o depósito é via Pix, acertou, tá pago, você pode fazer o seu saque também através de Pix. Se você fizer o seu cadastro aqui no PagBet, vai estar dando uma moral aqui pro Thiagão. Vamos seguir o nosso vídeo e falar desse confronto tão difícil amanhã que o Vasco tem. Pressão, né, família vascaína, porque o Vasco tá na zona de rebaixamento aí com 6 pontos, não ganha desde a primeira rodada, aquela vitória contra o Atlético Mineiro, e pega aí um Fortaleza que vinha até ali num momento complicado, 5 jogos sem vencer, mas conquistou uma bela vitória aí dentro de casa, né? 3-2 sobre o São Lourenço, que é o atual segundo colocado do campeonato argentino. Então eles vêm com moral aí. Presidente pedindo no mínimo 40 mil aqui para empurrar a gente contra o Vasco da Gama. E aí, o Vasco divulgou hoje os relacionados para a partida, né? E tá aí na tela para vocês, o Alex Teixeira, Barros, Capasso, Carabarral, Egnaldo, Eric Marcos, Figueiredo, Gabriel Peck, Galarça, o House e o Ivan, Jair, Léo Jardim, Luca Orediano, Lucas Piton, o Matheus Carvalho. Por que é Matheus Carvalho? É o Cocão, gente. Miranda, Paulo Henrique, Paulo Vitor, Puma Rodrigues, Ryan, Rodrigo e Zé Vito, né? Então a gente sente aqui a falta do Bambu e também do Juan Cruz, né? Que era um cara que tava ali brigando por posição para jogar no lugar do Pedro Raul. Antes de a gente falar aí da provável escalação do Vasco, é claro, debater com vocês o que vocês fariam. É o momento Barbieri. Eu quero ver o que vocês fariam se vocês fossem o Barbieri nesse jogo contra o Fortaleza. Eu preciso trazer aqui o jornalista da Transamérica pedindo, pelo amor de Deus, Figueiredo de 9, Figueiredo de centroavante. Se liga na ideia dele e vê se você concorda. Vamos lá. Figueiredo como centroavante, pelo amor de Deus, chegou a hora. O destino está oferecendo a oportunidade de Figueiredo finalmente atuar como centroavante. Será que é tão difícil colocar o Peck na direita, o Teixeira na esquerda e o Figueiredo de centroavante? Tu ganha um cara com maior mobilidade, até para recompor, até para voltar a ajudar mais na marcação. Você tem um centroavante com boa finalização. Ano passado, observamos o Figueiredo marcando golaços em chutaços contra a Bahia, contra a Náutico. Imagina essa capacidade de chute, essa potência atuando como centroavante, numa zona do campo onde fica muito melhor de finalizar.
O Figueiredo é um cara que já se dedicou tanto pelo Vasco. Sempre jogou como atacante de lado, jogou como lateral direito no passado, irmão, como volante. O cara tá sendo vítima da própria disponibilidade, da proatividade dele em ajudar o Vasco. E agora não consegue atuar na própria posição, onde ele foi criado, onde ele foi trabalhado na base. Subiu com essa referência de ser um cara de bom chute, aquela Copa São Paulo que ele arrebentou com vários golaços. Então o Figueiredo é um jogador talhado pra jogar nessa função. Será que dá pra testar agora? Nada contra o Juan, tá? Fez base no Santos, deve ser até um bom centroavante, em algum momento pode ajudar. Mas eu acho que tá chegando a hora de o Figueiredo receber essa oportunidade. Ele já ajudou muito o Vasco, já se doou muito pelo Vasco. E agora tá na hora de ele receber uma chance onde ele se sente mais à vontade. Eu acho que essa partida contra o Fortaleza pode ser uma boa. Tá aí, né? Só pra complementar essa opinião aí, o Lucas Pedrosa hoje fez uma postagem no Twitter dele interessante, né? Falando aí do Figueiredo, que passou a pré-temporada desse ano treinando de volante, né? Então o Barbieri perdeu tempo podendo testar ele ali de centroavante, alternando ali, sendo reserva do Pedro Raul, e aí ele botou essa imagem aí, porque o Vasco foi lá no Santos pegar a quinta opção, que é o Juan Cruz, para ser reserva do Pedro Raul, tendo o Figueiredo no elenco, e aí tá a imagem, né? O Figueiredo fez 8 gols em 6 partidas na Copinha de 2022, enquanto o Juan, fez 6 em 9 partidas. Então realmente não dá pra entender porque nunca o Figueiredo tem uma oportunidade de centroavante, cara. Eu gostaria muito de ver ele nessa função, e não apenas jogando um jogo. Ele tem que ter uma sequência ali. Não é um jogo, às vezes ele vai, coloca um jogo, tá vendo? Não serve. Ele tem que jogar lá do lado de campo. Não é assim. Ele tem que ser testado ali algumas partidas. Concordo muito com o jornalista aí da Transamérica, as características, o chute, a condição física, a velocidade. Talvez seja um jogador muito interessante, acostumando, voltando a se adaptar nessa função, porque ele tem explosão. Então a bola enfiada no ponto futuro, aquela arrancada dele, e ele tem uma sapatada violenta ali dentro da área, fora da área. Eu acho que é um jogador interessante para ser testado ali. Principalmente na maneira que o Vasco joga hoje para mudar o estilo de jogo. O Vasco é um time que cruza muito bola na área, né, para tentar ali chegar no Pedro Raul, e o Figueiredo pode dar uma outra possibilidade nesse sentido, né, família vascaína. Hoje a gente trouxe o debate também aí sobre o Orediano. Gostei muito, cara. Eu acho interessante, por mais que a gente fala pouco de futebol, com toda essa questão envolvida aí do Vasco agora, da SAF, todas essas notícias negativas, mas no vídeo de mais cedo gostei porque a galera colocou muitos argumentos ali sobre a questão do Orediano não querer jogar de camisa 10, né, que o Barbieri ia testar ele no jogo contra o Coritiba. Tem a galera que acha que o Orediano tá certo, porque jogando ali ele vai se queimar. Quem fez errado foi o Paulo Brax de contratar um jogador que já tinha o PEC, e tem uma galera que acha o contrário. Assim, um jogador que, poxa, por mais que não seja a função dele, tem uma oportunidade e vai negar. E aí, cara, eu vou me colocar na situação. Se eu fosse um jogador de futebol e venho jogando ali pela função do lado direito e surge uma oportunidade pra mim, irmão, não ia pensar 2 vezes. Pô, o Vasco tem várias semanas aí pra treinar, cara. O Vasco tem tempo, não é jogando de 3 em 3 dias, né? Jogando quarta, domingo. Então, mano, se eu tivesse a oportunidade, eu ia agarrar. Então, o Orediano não quis, talvez por esse motivo que muita gente pontuou aqui, né? Que ele poderia se queimar, mas eu me colocando no lugar do Orediano, e essa galera que falou da mesma forma que eu penso, tendo a oportunidade, eu ia pra dentro, família vascaína. Então, o provável time do Vasco vai ser o seguinte, né? Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo e Piton, Jair, Galaça, Barros, Peck, Figueiredo e Alex Teixeira de 9. Uma outra coisa que eu não concordo, por mais que o Orediano não quis jogar de 10, eu colocaria o Alex Teixeira nessa função. Botaria Eric Marcos pelo lado esquerdo, Peck pelo direito e o Figueiredo de 9. É assim que eu traria amanhã contra o Fortaleza. Me conta aí o que você acha. Vamos seguir aqui o nosso vídeo para falar sobre o Campeonato Brasileiro em geral. Porque assim, ó, ano passado eu defendi uma tese dentro das limitações do Vasco, que era a seguinte, ó. Cara, o Vasco tem que fazer o maior número de pontos no primeiro turno, porque o segundo turno, ele é muito mais complicado, muito mais difícil. O nível fica muito mais competitivo, no sentido que já tem ali definidos os times que vão brigar por Libertadores, por título, aqueles que vão brigar ali por não cair, os que vão brigar pela Sul-Americana, os reforços vão chegar na segunda janela, então acho que o segundo turno ele sempre fica mais difícil. E aí vejo o Vasco aqui nessa situação, não conseguindo aproveitar detalhes importantíssimos que são o Vasco só disputar uma competição, os outros times ainda ali em 3 frentes, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, e isso vai acabando no segundo turno. E aí, cara, eu queria trazer aqui o Neto. É até isso mesmo, porque olha o investimento que um time que está na zona de rebaixamento vai fazer para a segunda janela. Vamos lá. Eu tenho informação, e na verdade ultimamente eu tenho muito pouca informação. O Corinthians está contratando 5 jogadores. Parece não é verdade. O Corinthians tem 8 milhões de dólares para gastar. Não sei de onde. Sinceramente, dá 40 milhões. 40 milhões. O que eu sei. E desses 40 milhões, vão contratar 5 jogadores. Da onde é o dinheiro?
Se tomou ontem, já tomou outro, ação trabalhista do Camacho, que é a segunda. Toma do Jadson. E eu não trabalho no... A verdade, eu vou falar aquilo que eu fiquei sabendo. Então, teve uma reunião com o Luxemburgo, todo mundo, e papá, e o caramba, não sei o quê. 4 jogadores vão ser contratados agora na janela. E são jogadores mais jovens pro Corinthians. Isso vai acontecer. Eu não sei quem são os jogadores. Isso eu não sei. Eu não tenho o nome de nenhum. A única coisa que eu sei é que o Everton Ribeiro é o grande nome para que possa Corinthians no ano que vem. Ou antes aí do Flamengo. Isso eu sei. E se vai continuar essa negociação é uma outra coisa. Aí, é claro que é uma questão pra gente passar a ficar de olho nisso, né? Porque nesse momento, por exemplo, né, o Corinthians está atrás do Vasco com 5 pontos. E quem vem acompanhando o Corinthians jogar, cara, assim, se não reforçar, eu não sei se o Renato Augusto é capaz de aumentar o nível técnico desse time, talvez seja, mas é um time que tem muita dificuldade, né? Tem jogadores ali experientes, mas que já não conseguem entregar tanto fisicamente. Aí tem jovens jogadores que talvez não aguentem essa pressão aqui do Campeonato Brasileiro. Então você imagina aí, contratando 4, 5 jogadores de bom nível. É um time que está ali na zona de rebaixamento, brigando com o Vasco embaixo. A gente tem que passar a olhar para isso também. E aí vem a preocupação para a gente finalizar o nosso vídeo, que foi as últimas informações, né, da questão aí de administração financeira, da gestão financeira do Vasco, esse ruído que tem aí do Luiz Melo e também com o Paulo Brax, e o que o Vasco vai fazer nessa segunda janela. Não dá para contratar Serginhos da vida, né? Que aí, mano, não adianta. Sei que tem muito vascaíno otimista que vai falar assim, mas deixa o cara entrar em campo, Thiago. É muito chato, irmão. Pelo amor de Deus, mas aí, cara, o cara jogou no futebol da Albânia, da Macedônia, agora tá no time lá da Turquia brigando para não cair 2 anos. Cara, pode até ajudar, mas não é esse tipo de contratação que a gente espera. E aí, cara, vou pegar aqui a ajuda do Instagram, Fanáticos por Vasco, do Flávio Dias com o Luiz Melo após ali a coletiva do PEC, se eu não me engano. Tá na tela para vocês, ó. Marra e arrogância. Luiz Melo foi perguntado se terá dinheiro para contratar na próxima janela e respondeu da seguinte forma: do que adianta falar de dinheiro para uma janela de 30 a 40 dias ainda? Flávio Dias, né, da Atenção Vascaínos, perguntou se não precisa ter orçamento planejado antes. E o CEO respondeu assim: pra quê? Por quê? A janela só daqui 30 a 40 dias, como o time não está ganhando, essas preocupações vêm à tona. Difícil, né, cara? Claro que vem à tona. E aí é um dos motivos que a torcida organizada tá pedindo a saída dele, né? Porque esse tratamento aqui mostra que é um cara. Alguns vão levar da maneira que ele tá sendo profissional e outros vão levar que falta um pouco de amor, né? Pelo trabalho, pelo clube e tudo mais. Eu acho o seguinte, esse cara não deveria nem estar sentado ali ou falar pelo Vasco. Ah, por quê, Thiago? Você sabe se ele é competente? Eu não tenho realmente, eu não tenho conhecimento para falar se ele é competente ou não. O que eu tenho é que ele vem da pior gestão da história do Vasco. Ele vem da pior gestão da história do Vasco, que é da gestão Salgado. Ainda tem um bônus que ele é flamenguista. Então, não deveria estar sentado ali de forma nenhuma. Então, esse tipo de declaração aqui incomoda demais e a gente fica preocupado na segunda janela. Será que o Vasco vai contratar jogadores que realmente possa somar com o elenco? E aí, depois de todas aquelas informações do Pedrosa, do Flávio Dias e também essas bem negativas em relação a fluxo de caixa, atraso de pagamento a atletas, a gente fica preocupado. Mas o GE, e aí eu não sei em quem acreditar, quero até a opinião de vocês. O GE diz aí, numa matéria, que o Vasco não desistiu do projeto Cuejá. Tá aí, Vasco mantém interesse em Cuejá, mas negociação é complexa. Volante tem contrato com o Al Hilal até junho de 2024, mas pode sair do clube saudita por causa do limite de estrangeiro. Campuzano do Boca Juniors é outro nome que ainda interessa. Então a matéria explica aqui, né, essa situação do limite de estrangeiro. O Al Hilal deve contratar novos jogadores. Ele já ficou de fora, se eu não me engano, 2 jogos da final da Champions da Ásia. O Vasco tem, se eu não me engano, o Internacional e outros clubes brasileiros têm interesse, mas o Vasco acredita que na questão salarial, mesmo entendendo que é difícil, pode fazer uma proposta melhor do que a Internacional e os outros clubes aqui no Brasil que tenham interesse no jogador. E o fato também, isso tudo a matéria dizendo, e o fato também do Barbieri já ter trabalhado, o Abel Braga com ele, o Vasco entende que sai na frente aí para contratar o Cuejá. Mas aí eu te pergunto, eu acredito no GE, em toda a situação aí que essa gestão da 77 está passando. Perdida na gestão financeira e também perdida dentro de campo. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.